Gráfico de barras, gráfico pizza, gráfico de linhas. A gente vê esses gráficos por toda parte, até naqueles testes de redes sociais, tipo, qual pastel parece mais com você? A realidade é que os gráficos são uma forma de a gente visualizar e comparar variáveis quantitativas, números, ou variáveis qualitativas, categorias. Nem sempre é fácil entender um conjunto de dados ou valores numéricos e saber o que cada um significa. Um gráfico se constitui dos seguintes elementos principais: título, dados e fonte. Um tipo bem comum de gráfico é o de colunas. Esse gráfico é composto de dois eixos, um vertical e um horizontal. No eixo horizontal, geralmente, há colunas representando a variação de um fenômeno de acordo com a intensidade, magnitude ou frequência, que é indicada pelo eixo vertical. As colunas têm a mesma largura e a mesma distância entre si. Nesse gráfico de exemplo, a gente pode visualizar claramente que a vendedora Michele teve o melhor desempenho no volume de vendas dessa empresa. Assim fica muito mais fácil de comparar valores, né? Outro gráfico bem comum é o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza. Nesse tipo de gráfico, um círculo é dividido em setores circulares, como se fossem em fatias, de acordo com as ocorrências do fenômeno estudado. Geralmente, os dados são expressos em forma de porcentagem em relação ao todo. Este gráfico de exemplo mostra a área de cada região do país e de cara já vemos que a maior macro-região brasileira é a norte e a menor é a sul. Desse modo, fica mais fácil comparar e interpretar as porcentagens, né? Outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de linhas. Nele também há um eixo vertical e um eixo horizontal, como no caso dos gráficos de coluna, mas a variação do fenômeno estudado é demonstrado por uma linha contínua. Com base neste gráfico do exemplo, é possível visualizar e interpretar como evoluiu o desmatamento na Amazônia, em termos de quilômetro quadrado, em que, apesar de uma queda em 2014, o desmatamento voltou a aumentar em 2018. Deu para entender o que são gráficos? Então vamos combinar, é muito mais fácil de entender os números apresentados assim.